Eu gostaria, irmãos, que vocês hoje abrissem as suas Bíblias aí, ou acompanhassem no telão, o texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Primeiro Reis, capítulo 20, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Curva a sua cabeça nessa hora, vamos orar. Senhor, nós, nesta hora, Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos na Tua casa, Senhor, de estarmos aqui reunidos como irmãos, como família do Senhor, para estarmos louvando, para estarmos adorando, para estarmos nos prostrando diante de Ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque nesta manhã nós podemos abrir a Tua palavra, e podemos ler a Tua palavra, e podemos meditar na Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha abençoar o nosso coração. Venha derramar, ó Deus, sobre nós o óleo da unção. Venha derramar sobre nós, ó Deus, o óleo do entendimento. Entendimento da Tua palavra, entendimento do Teu querer. Entendimento, ó Pai, da Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada hoje, pela ajuda do Teu Espírito Santo, venha entrar no nosso coração. Venha fazer, ó Deus, as mudanças que são necessárias na nossa vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, a encontrarmos as falhas que precisamos corrigir. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade. E que possa, Deus, nos fazer entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente saiba nessa manhã. Que ao sairmos aqui, Deus, saiamos renovados, saiamos abençoados, saiamos, ó Deus, tocados pela Tua palavra, Deus. Ah, Pai amado, nós nos entregamos a Ti, nós pedimos, ó Deus, a Ti as Tuas bênçãos. Que o Senhor nos fortaleça nesta manhã, porque assim, Deus, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Creio que nunca é demais relembrar junto com os irmãos que este ano de 2023 é o ano da rendição. Temos falado isso desde o final do ano passado e durante esse ano temos falado sobre este tema, redenção. E nós vamos continuar falando sobre o assunto porque este assunto é amplo. Esse assunto nos abre um leque muito grande de possibilidades, nos abre um campo vasto de assuntos que estão intimamente ligados ou estão interligados a este tema da rendição. E nessa manhã eu quero falar de uma situação bastante curiosa. Dessa passagem da Bíblia, que pelo menos para mim, ela é bastante interessante, ela é muito interessante. Interessante e emblemática no que diz respeito ao tema de que nós temos visto este ano. É um texto que fala sobre exatamente isso, que fala sobre rendição. Mas não é só uma simples rendição. Esse texto nos mostra uma rendição que podemos chamar de rendição absoluta. Mas o que é mais interessante neste texto
é que esta rendição absoluta, que deve servir de exemplo para cada um de nós, não parte de uma pessoa piedosa, não parte de uma pessoa fervorosa, não parte de uma pessoa cheia de fé, não parte de uma pessoa que era crente para com o Deus Criador de todas as coisas, mas parte de uma pessoa sórdida, de uma pessoa vil, parte de uma pessoa completamente iníqua para um rei terreno. E mesmo sendo a respeito de um homem iníquo, se rendendo a outro homem iníquo, a forma com que aquele lá se rende a este, também deveria ser a forma como nós, crentes em Jesus Cristo, deveríamos nos render ao Senhor. A forma com que o rei Acabe se rende ao rei Ben-Hadad é um modelo de rendição que deveria servir de exemplo para todo o filho de Deus que se submete a seu Pai Celestial. E esta passagem das Escrituras descreve um conflito que existia entre o rei da Síria e o rei de Israel. O rei da Síria era Ben-Hadad, o rei de Israel era Acabe. E Ben-Hadad e suas forças sitiaram a cidade de Samaria, como está no texto, exigindo rendição de Acabe e exigindo também a entrega dos seus tesouros, das suas mulheres, dos seus filhos. E Acabe, no fim, ele concorda com os termos da rendição. Mas Ben-Hadad não estava sozinho, diz o texto que ele estava com mais 32 reis que formavam uma coalizão. Coalizão como aquela era muito comum naquela época, nos tempos de guerra. E uma das características distintas lá do Antigo Testamento, quando a gente vê o Oriente Médio, era essa prática de formação de alianças, de coalizões. Era um tempo de instabilidade internacional. E não havia na época, não havia a ONU, não havia a Organização das Nações Unidas. Não havia ordem. Não havia nem leis internacionais, nem tribunais internacionais. O que prevalecia era a força bruta e a violência. A gente pode dizer que naquela época o chicote estralava. Percebe, irmãos? O que Ben-Hadad pediu foi exatamente o que Acabe concedeu. Rendição absoluta, incondicional, rendição ampla, irrestrita. Ele ofereceu uma rendição absoluta. E ainda que Acabe tenha se rendido por uma questão política, a gente entende que ali era uma questão política. Ainda que ele tenha se rendido, mas tenha voltado atrás depois, porque o texto na sequência vai dizer que Acabe fez isso, ele voltou atrás. Ainda que o rei Acabe tenha se rendido por entender que não poderia combater o inimigo oponente, que era muito mais forte e poderoso do que ele. Ainda que a rendição dele tinha sido friamente calculada. O que importa para nós nesse momento é entender que a despeito de todas as coisas, o rei Acabe se rendeu por completo. Ele se rendeu, como diz o texto, incondicionalmente. Amados, assim também devemos ser nós. Amém? Guardadas, é claro, as devidas proporções, devemos nos render absolutamente ao nosso Deus. Nós temos falado sobre isso reiteradas vezes. E nós vamos continuar falando tantas vezes quantas forem necessárias, porque precisamos entender de fato, de modo que não reste a menor sombra de dúvidas. A condição de sermos abençoados por Deus reside na entrega total e absoluta de tudo o que temos e tudo o que somos nas mãos do nosso Deus. Então eu pergunto, eu gostaria que você respondesse isso para você mesmo.
Existe disposição no nosso coração para isso? Reflita. Existe essa disposição no nosso coração para isso que eu estou falando? Porque bênçãos o Senhor tem para conceder, amém? Amém? Deus tem bênçãos para conceder. E existe no nosso coração uma disposição de entrega total ao Senhor. Essa aqui é a pergunta que deve refletir na nossa mente, no nosso coração, deve ecoar. Será que nós temos no nosso coração essa disposição de entrega total ao Senhor? Estamos dispostos de verdade a nos rendermos totalmente e incondicionalmente nas mãos do Deus que é Criador de todas as coisas? Qual é a resposta que você vai dar para Deus no dia de hoje? Qual é a resposta que você vai dar para Deus nesse dia? Talvez você já tenha dito sim. Talvez você deseje muito dizer sim, mas não tenha aquela coragem, não tenha aquela ousadia necessária para dizer. Eis-me aqui, Senhor, eu estou completamente rendido ao Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Talvez você tenha no seu coração o desejo de falar isso, mas você não tenha a coragem, nem a ousadia necessária para dizer. Ou talvez você já tenha dito isso alguma vez na sua vida, muito provavelmente depois de um apelo, mas lamentavelmente tenha falhado neste processo, e você se sente condenado por não ter encontrado o segredo do poder para viver uma vida de rendição absoluta. Talvez você um dia já se ajoelhou, já se rendeu a Deus, mas você não conseguiu prosseguir nesse processo, você se condena hoje, porque não conseguiu descobrir qual o poder para viver numa vida assim. E se você, seja você qualquer dessas pessoas, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nesta manhã, amém? Quem quer receber uma palavra de Deus? Permita-me também dizer uma coisa, irmãos, antes de qualquer coisa, que uma vida de rendição absoluta é uma vida que Deus reivindica de cada um de nós que somos seus filhos. Ele reivindica de cada um de nós. E, em primeiro lugar, a coisa que eu gostaria de dizer é que a sua rendição é algo que Deus espera de você. Amém? A sua rendição é algo que Deus espera de você. E se tem coisa que Deus espera de nós, e é claro que essa é uma maneira retórica de argumentar, porque Deus com certeza espera muitas coisas de nós, Ele espera de nós a nossa rendição. E essa rendição está fundamentada na própria natureza de Deus. Ele não pode agir de outra maneira a não ser dessa. O Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas que existem, só existem porque Deus as criou. Tudo foi criado por Deus. O sol, a lua, as estrelas, as galáxias. Deus criou a matéria. Deus criou a antimatéria, Deus criou o tempo, o espaço, Deus criou os animais, Deus criou os oceanos, Deus criou as montanhas, as flores do campo. Lá em Mateus 6, 28, veja o que diz 28 e 29. Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Você acha, amados, que quando Deus veste o lírio do campo com sua beleza, o lírio não está entregue e rendido ao Senhor, enquanto Ele trabalha para embelezá-lo? É claro que está entregue, amados. E quanto a nós, meus irmãos, nós que somos filhos redimidos, nós que somos criados conforme a imagem e a semelhança do Senhor, nós que somos feitura dEle, você é capaz de pensar que o que Deus pode realizar se estivermos completa e absolutamente rendidos a Ele? Será que você tem essa capacidade de imaginar, de pensar o que Deus pode fazer se você se render completamente a Ele? Mas eu quero, amados, que você entenda que Deus não pode realizar a sua obra se apenas metade ou parte da nossa vida estiver rendida a Ele.
Deus não pode trabalhar na nossa vida se apenas uma parte, se apenas uma metade está rendida a Ele. Deus não pode realizar a sua obra se somos dele, mas nós não somos por inteiro. Será que você consegue entender isso, irmãos? Deus deseja fazer muitas coisas na sua vida, eu creio. Coisas que você nem imagina. O Senhor deseja te usar de uma forma muito especial e poderosa, que você nem tem ideia. Amém? E sabe por que nós não conseguimos experimentar essas coisas que o Senhor quer fazer? Você sabe por quê, irmãos? Porque a falta de rendição absoluta da nossa parte é exatamente o que não permite que o Senhor faça. A falta de rendição absoluta é o motivo pelo qual a gente não consegue experimentar as coisas de Deus. Porém, o Senhor está chegando agora, amém? E Ele chega como Deus e Senhor para reivindicar. Ele está esperando a minha rendição, Ele está esperando a sua rendição, Ele está esperando a nossa rendição. Mas, amados, na nossa vida diária, o que isso significa? Você pode perguntar. Significa isso mesmo. Tudo tem que ser entregue ao propósito e ao serviço de Deus. E tudo, amados, significa tudo mesmo. Tudo significa tudo. Vejam o exemplo desse microfone. Este microfone, ele está absolutamente rendido à única tarefa de poder transmitir a minha voz com um maior volume para que você possa me ouvir bem. Mas ele precisa estar totalmente entregue nas minhas mãos para eu poder usá-lo corretamente. Amém? Vem cá, Mauri. Mauri não, Dudu. Vem cá, me ajuda aqui no negócio. Não vai ficar vermelho não, irmão. Então, eu estou falando aqui, aí eu quero que você tente compartilhar o microfone comigo e falar alguma coisa também, tá bom? Você entendeu? Pega aqui o microfone e tenta falar alguma coisa. Sem violência. Vai, tenta falar alguma coisa aqui, compartilhar comigo. Fala. Vai falando alguma coisa. Tudo bom, pastor? Então, não, mas vai, puxa para você. Oi, pastor. Então, não, mas devolve aqui, pastor. Não, pera um pouquinho. Entendeu? Não, deixa eu falar. Não, pera um pouquinho. Você quer falar? Já falou. Por favor, pastor. Mas quer falar de novo da livraria? Irmãos, obrigado, meu querido. Não sei se vocês entenderam esse pequeno teatro que nós fizemos aqui. Mas se outra pessoa tentar segurar parcialmente e falar ao mesmo tempo, eu não conseguirei falar adequadamente com vocês. Ele me atrapalhou, ele queria falar sobre a livraria, e eu queria estar pregando para você. Se esse microfone não está rendido completamente a mim, o único propósito dele que é de levar a minha voz até você, talvez ele não consegue, se estiver sendo compartilhado com outro. Esta roupa está absolutamente entregue a mim para cobrir o meu corpo. Esta construção está absolutamente entregue para os cultos religiosos. Agora, imagine você, meu irmão. Imagine você, minha irmã. Você que nasceu de novo, você que recebeu pela regeneração a natureza divina. Você acha que o Senhor Jesus pode fazer a obra dele todos os dias e a toda hora, se você não estiver inteiramente entregue a Ele? Honestamente, você acha que o Senhor pode fazer? O Senhor não pode, porque isso depende da nossa rendição absoluta a Ele. Não tem como ser de outro jeito. Deus, que já habita em cada um de nós, que somos crentes, só poderá agir poderosamente sob a condição de rendição absoluta a Ele. Ele é digno dessa rendição. Sem ela, o Senhor não pode efetuar em nós a sua obra bendita.
Então, amados, rendição é o que Ele espera de nós e é aquilo que Ele reivindica de cada um de nós. Mas em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a sua rendição é algo que Deus realiza. Deus não apenas reivindica, Deus não apenas quer de nós, mas Ele mesmo a realiza. Com certeza, muitos de nós devem pensar assim: esta questão de entrega absoluta vai implicar em muitas outras coisas. Ou assim, eu tenho muito que viver ainda, e render totalmente minha vida ao Senhor causará muitos problemas e muitas agonias. Talvez mais para frente um pouquinho. E muitos jovens tendem a pensar assim, né? Eu estou novo, eu tenho muito a curtir ainda, minha vida é assim, é assado, deixa esta questão de se entregar completamente a Deus para o futuro, quando eu for mais velho. Veja, no entanto, Salomão, escrevendo lá no livro de Eclesiastes, diz assim: lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tive neles prazer nenhum. Agora, amados, se os filhos de Deus têm pensamentos assim, ou pensamentos semelhantes a estes, eu quero dizer que isso é muito preocupante, e isso é muito cruel. Entenda isso, meu amado. Deus não pede de você uma perfeita rendição na sua força, nem no seu poder. Não é na força sua, não é no poder seu. Não, Deus não, Ele não quer isso de você. Ele não pede de você essa rendição perfeita, se você vai realizá-la na sua força, no seu poder. Todavia Deus está disposto a realizá-la em você, amém? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz, pois Deus, quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Então, amados, o nosso objetivo, a nossa função, a nossa meta, o nosso propósito é buscar isso. Em outras palavras, se prostrar diante dele, até aprendemos que o próprio Senhor, Jesus, vai entrar em ação, vai tirar o que não é bom da nossa vida, Ele vai tirar o que é contrário a Ele, Ele vai vencer o mal e vai efetuar o que é agradável e o que é da sua vontade. É o próprio Deus que vai realizar isso em você. Nós percebemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, lá na história de Abraão. Se você ler a história de Abraão, você vai entender isso. Deus o levantou e o preparou como um instrumento para a sua glória. Não foi na força de Abraão, não foi no poder de Abraão, mas foi na força e no poder do Espírito de Deus que estava ali, estava com Abraão. Ele levantou e preparou Abraão para tudo aquilo que Deus já tinha planejado para ele. Então, meu amado, minha amada, você precisa ser encorajado a lançar fora todo o medo, amém? Lançar fora todo o medo. Não tenha medo de Deus exigir de você alguma coisa que Ele não vai poder te conceder. Ele só exige que você faça aquilo que Ele também pode te conceder. Então, quando a gente fala de rendição absoluta, irmãos, não tenha medo, porque é Deus que vai efetuar em você essa questão da rendição. Entenderam, meus irmãos? O Senhor vem e se oferece para realizar em você essa rendição absoluta. Eu quero que você creia nisso. Creia nisso nesta manhã. Se você de alguma forma tem impedido a ação de Deus na vida, da sua vida, o Senhor mesmo deseja ajudar você a tomar posse disso de forma completa. Se você confiar, o Senhor irá fazer. Em terceiro lugar, a sua rendição é algo que Deus aceita. Veja, meus irmãos, Deus não apenas reivindica e realiza a sua rendição, como também a aceita quando nós a levamos diante dele.
Precisamos, amados, submeter a nossa rendição ao Senhor. Precisamos submeter a Ele. Mas o fato é que somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, é claro. E nesta imperfeição dos nossos sentimentos, e nesta imperfeição da nossa consciência, podemos duvidar, podemos hesitar e podemos questionar, dizendo assim: a minha rendição é verdadeiramente absoluta. Eu gostaria que você se lembrasse desses versículos, lá de Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Vamos repetir? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E mesmo com o coração temeroso, aquele homem clamou pela ajuda, para que Deus ajudasse ele a vencer a sua incredulidade. Talvez falte exatamente isso para mim, falte isso para você, uma ajuda de Deus para nós vencermos a nossa incredulidade. A fé daquele homem triunfou sobre o maligno. Nós também devemos ter uma fé que triunfa sobre toda a incredulidade, sobre toda a malignidade. E se você submeter a sua rendição ao Senhor, mesmo que seja com o coração trêmulo, mesmo que seja com a sua consciência, dizendo que em você não há poder, não há determinação, não há certeza, vá assim mesmo, amém? Vá assim mesmo, não tenha medo, porque o poder do Espírito Santo agirá em seu favor. É isso que nós aprendemos na Bíblia, que o Espírito Santo age com grande poder, enquanto tudo no nosso lado humano parece ser extremamente fraco. Se você for pensar isso na parte humana, você vai falar: eu sou fraco, eu não consigo. Então, amados, a ordem é: não tema, entregue-se. Amém? Não tema, entregue-se. E faça isso com fé, porque Deus aceita a nossa entrega. Deus aceita a minha, Deus aceita a sua entrega. Assim, amados, a palavra de Deus para você nesta manhã é: ocupe-se de Deus. Diga para o seu irmão que está aí do teu lado: ocupe-se de Deus. Na sua vida diária. Ocupe-se de Deus nos seus afazeres. Ocupe-se de Deus em todas as coisas. Ocupe-se de Deus quando você acorda e quando você vai dormir, estudando ou dando aula, indo para o trabalho ou voltando dele, vendo televisão, lavando a louça, participando de uma reunião de diretoria, varrendo a calçada, visitando algum enfermo, dirigindo o seu carro, ou apenas descansando, não importa. Ocupe-se de Deus. Afaste o olhar de você mesmo e olhe para o Senhor. Creia nisso e viva isso, amados. Creia nessas coisas e viva dessas coisas. Ainda que você, como filho de Deus, se considere uma pessoa cheia de fracasso, você se considere uma pessoa cheia de pecado, de medo, curve-se diante dele e se renda absolutamente, porque Deus aceita a sua rendição. E Ele aceita porque Ele conhece o seu coração. Creia, meus irmãos. Deus irá tomar totalmente posse da sua vida, se você se dispuser a crer nele. Amém? Quem acredita, levanta a mão. Quem acredita, dá um glória a Deus. Muito bem. Em quarto lugar, a sua Deus mantém. A sua rendição é algo que Deus mantém. Deus espera e reivindica a sua rendição. Deus realiza a sua rendição. Deus aceita a sua rendição quando você a entrega. Mas não apenas isso, Deus também a mantém. E manter a rendição, amados, é a grande dificuldade de muitos de nós. Não é assim que geralmente, não é assim que via de regra acontece com a maioria de nós. É como emagrecer.
Emagrecer não é tão difícil. Aí você faz uma dieta, você para de tomar refrigerante, de comer coisa gordurosa, de comer doce. Você faz atividade física e você emagrece. Na teoria não é difícil, né? Mas o problema é se manter magro. Por isso que eu nem tento. Muitas vezes, amados, nós somos tocados num culto. Nós somos tocados numa reunião, numa conferência, numa programação especial. Nos consagramos e até fazemos votos, mas depois de um certo tempo tudo se desvanece, tudo desaparece. Porém, meu amado Deus, que iniciou a obra de rendição absoluta em você, na sua vida, Deus que aceitou a sua rendição, quando você a entregou, Ele se obriga a não só cuidar dela, mas também de manter a rendição. Amém? Você pode crer nisso? Você pode dar um salve de palmas para o Senhor? E duas pessoas estão envolvidas neste projeto, amados. Você e Deus. Você é um pecador. Um pecador redimido, mas pecador. Você é um pecador, perdoado, mas é um pecador. E Deus é o eterno. Mas se você confiar em Deus, se você não tiver medo de confiar nele, eu posso te assegurar que Deus está disposto a manter a sua rendição. Eu sei que você vai dizer que essa coisa de rendição absoluta, pastor, ela beira a utopia. Você provavelmente vai dizer que não está preparado para essa conversa. Eu estou perdendo meu tempo hoje aqui ouvindo isso. Que ela tem as suas dificuldades, eu sei que tem, eu não nego. Eu sou de carne e osso como você. Talvez mais carne do que osso, né, irmãos? E a avaliação que nós temos quando pensamos sobre uma vida de rendição absoluta é que ela é absolutamente impossível para nós. Rendição absoluta é absolutamente impossível para mim. Mas quando pensamos assim, estamos tirando Deus e o poder do seu Espírito dessa equação. E esta equação tem duas variáveis. A primeira é você fazer o que Deus deseja que você faça. E a segunda é deixar Deus efetuar aquilo que Ele deseja fazer. Porém, você ainda pode insistir e perguntar: isso realmente é possível? E eu te pergunto, eu te respondo: sim. Tudo é possível ao que crê, como nós lemos. Tudo é possível ao que crê. O Senhor está desejoso em te abençoar. Creia nisso e viva essa verdade, como diz lá o texto de 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você é capaz de imaginar, amado? Você é capaz de conceber o que esse texto está querendo nos dizer? Meu amado, se entregue totalmente para você fazer somente aquilo que o Senhor Jesus deseja. E Ele vai te capacitar. Ele vai efetuar em você tudo aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Ainda que você não consiga compreender o agir de Deus, se entregue por inteiro. Com a simplicidade de uma criança, entregue tudo nas mãos do Senhor, de forma confiante e ilimitada. E em quinto e último lugar, amados, eu queria dizer que quando você se rende, Deus te abençoa. Quando você se rende a Ele, Ele abençoa você. E não poderia ser de forma diferente. Não há outra conclusão. Não há outro desfecho, não há outro resultado a não ser a bênção do Senhor na sua vida durante o processo de rendição absoluta. E Deus abençoa maravilhosamente a sua vida, você precisa crer. O que o rei Acabe disse ao seu inimigo, Ben-Hadad, lá no texto que nós lemos,
Que seja conforme tu dizes, ó Rei, meu Senhor. Tudo o que tenho e somos, eu e tudo o que tenho, somos teus. Não é também, amados, uma coisa que nós deveríamos dizer, não para o nosso inimigo, mas para o nosso Deus, que é um Pai amoroso? Se você entender que Deus quer que você seja separado do mundo, se você entender que Deus te chamou para se afastar do mundo, Ele vai te abençoar. E se você disser a Deus que tudo é para Ele, que a sua vida é para Ele, que o seu coração é para Ele, tudo que você possui é dEle, Ele vai te abençoar. Meus amados, existe uma lei de causa e efeito na vida espiritual. Se você quer ser abençoado, você precisa se render. Não adianta orarmos, clamarmos as bênçãos de Deus, se a intenção do nosso coração não é de se render por completo. Existe isso na vida espiritual. Não adianta você clamar, se no seu coração você não quer se render a Deus. Mas por que existe água dentro dessa garrafa? Eu estou parecendo aquela, como que é, Vitória Souza, né? Vocês conhecem a Vitória Souza? Mas eu vou falar assim mesmo. Por que a água dentro dessa garrafa? Porque ela estava vazia no momento lá do invase, né? Porque ela estava entregue à água que ia ser colocada aqui. Mas, amado, se ela estivesse com tinta, com vinagre, com água com lodo, alguém iria terminar de encher com água limpa para beber? É claro que não. Da mesma forma, Deus não poderá enchê-lo, não poderá derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida, se você não estiver completamente rendido a Ele, inteiramente à disposição dEle. Isso é difícil, irmão? É sim. Vamos ser honestos, irmãos. É difícil, eu sei que não é fácil. Mas nós temos uma receita, amados. Eu gostaria que você anotasse essa receita. Humilhe-se perante a face de Deus. Curve-se humildemente diante dEle, confessando a sua falha, confessando a sua incredulidade, confessando o seu pecado, e peça para que Ele quebrante seu coração. Prostre-se diante do Senhor. Negue-se a si mesmo. Quebrante-se diante do nosso Deus. E peça a Ele poder, peça a Ele devoção, peça a Ele consagração, peça a Ele percepção da vontade dEle para a sua vida. Amém? Peça a Ele isso, irmãos. Peça do fundo do seu coração, do fundo do seu ser, do fundo da sua alma. Quebrante-se diante do Deus que é todo-poderoso. Quebrante-se diante daquele que quer sacudir a sua vida e quer fazer de você uma joia preciosa. Quebrante-se diante dele para que você possa se render completamente a Ele. Eu gostaria que os irmãos do louvor já viessem para frente. E eu gostaria de concluir essa mensagem e pedir para que você se coloque de pé. Mas só aqueles que desejam verdadeiramente se render absolutamente a Deus. Se você quer dar esse passo de fé, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós precisamos nos render completamente ao Senhor e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, tudo aquilo que eu tenho pertence ao Senhor, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu me prostro diante de Ti, eu me quebranto diante de Ti, eu me rendo diante do Senhor. Meu amado, minha amada, eu gostaria que nesta manhã você fosse aos pés de Jesus. Feche os seus olhos, imagine você indo aos pés do Senhor Jesus.
Eu quero que você feche os seus olhos e imagine você indo na direção de Jesus, aos pés de Jesus, e você lançando ali a sua vida carnal, a sua vida que está voltada a si mesmo. Eu gostaria que você imaginasse isso e você confiasse inteiramente em Jesus. Confie no Senhor Jesus. E não se preocupe se nesse momento você não consegue compreender tudo isso, mas eu quero te desafiar nesta manhã a dar um passo de fé. Dê um passo de fé na direção do Senhor, na direção da vontade do Senhor. Dê um passo de fé em direção ao querer do Senhor Jesus, que você se renda a Ele por completo, por inteiro, não a metade, não 40%, não 50%, não 60%, não 70%, não 80%, mas que você se renda a Ele por completo e por inteiro, 100% da sua vida. E com essa fé viva de que Cristo habita em você, se entregue por completo a Ele. Se entregue por completo. Eu quero te levar, sem emocionalismo, mas de forma racional e de forma espiritual, a você se render a Jesus Cristo nessa hora. Eu quero te incentivar nesta manhã a você parar de lutar com Deus, a você ter a mesma atitude que Acabe teve diante de Ben-Hadad, independente dos motivos, da motivação de Acabe. Não pense nisso. Pense naquilo que ele falou, que seja conforme o Senhor está falando, Ben-Hadad. Eu e tudo que sou, eu e tudo que eu tenho, pertence a Ti. Se renda a Deus e experimente o que Ele pode fazer na sua vida. Renda-se ao Senhor nessa manhã, integralmente, corpo, alma, espírito, mente, emoções, sentimentos, vontades, desejos, intenções. Renda-se no seu dia a dia, nos seus afazeres. Pare de olhar para você mesmo, olhe para Deus, o autor e o consumador da sua fé. Se disponha a se curvar diante dele nesta manhã. Se disponha a fazer a vontade dele. Com certeza ele vai te abençoar. Ele está aqui dizendo: eu quero te abençoar, meu filho. Eu quero te abençoar, minha filha. Mas eu quero o teu coração inteiro para mim. Eu quero a tua vida inteira para mim. Eu gostaria que você estivesse orando aí neste momento. Eu não vou chamar aqui à frente, porque todos levantaram. E se todos levantaram, é porque todos querem se render absolutamente ao Senhor nesta manhã. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te bendizemos. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do teu trono da graça. Deus, nós nos entregamos a Ti. E queremos te pedir, ó Pai, que não só a intenção do nosso coração, mas de fato as nossas ações possam nos levar, ó Pai, à total rendição. Que não seja, Deus, algo vazio aquilo que estamos fazendo agora. Que não seja uma coisa sem sentido. Muito pelo contrário, Senhor. Que tenha sentido na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. De nos rendermos a Ti, Senhor. De
não lutarmos mais contra o teu querer, não lutarmos mais contra a tua vontade. Olha para nós, ó Pai, com teu olhar de graça e de misericórdia nesta manhã. Olha para os teus filhos, ó Deus, que aqui estão de pé, dizendo assim: eu me rendo absolutamente ao Senhor. Nos dê força, Senhor. Nos dê a unção do teu Espírito nesta manhã. Porque assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor nesta manhã.